Oi, eu sou a Gabi Xavier e hoje estou finalmente aqui com o André pra gente falar de Berserk, o vídeo lendário que eu estou prometendo há uns 2 meses sobre Filho da Casca, sobre o Filho da Casca e do Guts. Sim, porque ele é do Guts e a gente vai explicar tudo isso sobre o feto, que vocês já viram nessa história várias vezes, inclusive você que só viu a adaptação em anime, e também sobre o Moonlight Boy, Moonlight Child, Criança da Lua, ou segundo o guide, Garoto do cabelo preto, negro, preto, não sei. Enfim, vamos explicar tudo isso e vamos falar dos dois porque existe a teoria de que eles sejam o mesmo ser. A gente vai explicar tudo nesse vídeo. E se você ainda não conhece o canal do André, ele tem um canal que eu consegui fazer ele reativar de covers e versões de animes, então tem de Berserk inclusive, então se inscreve lá, é youtube.com/AndréFerrir, se inscreve, curte, comenta e ajuda a gente a fazer o canal crescer também. A primeira aparição do feto é logo assim que o Guts desperta após o eclipse, né? Ele encontra o Skull Knight e começa a lutar com os espíritos malignos e de repente a casca aparece. E ela começa a sofrer muito, se contorcer de dor. Os espíritos malignos que estavam lá no local começam a rodear ela. Mas não atacar. Não atacam. O Skull Knight fala que eles não estão atacando, que alguma coisa estranha está acontecendo. E de repente ela aborta um feto. Cai ali uma coisa começa a sair dela. sangue, cai uma coisa lá deformada e ele não nasceu, ele foi abortado. E assim, na mesma hora que o Guts vê aquilo ali, ele vê como uma criatura maligna, já tenta esmagar, aí a casca não deixa, ele fala, não, isso aqui é representação de tudo que destruiu nossos amigos, que destruiu a gente, e ela não, já com aquele instinto maternal com o feto. E daí o Skull Knight tava vendo aquilo tudo, aí ele fala com o Guts, aquilo ali já tava nela há alguns meses, e que de alguma forma o Fento alterou, podia ser de propósito, mas ele não afirma que sim. Não tem como a gente saber, né? Mas pode ser que tenha sido. Mas ele deixa claro de que aquele ser, após ter sido abortado, ele abraçou a sua natureza maligna, que ele era um espírito maligno, que pra ele sobreviver ele precisava aceitar isso e de alguma maneira, segundo o Skull Knight, para o Skull Knight, ele aceitou isso. Sim, ele fala que é melhor o Guts matar o feto, porque aquele feto só vai trazer ódio pra ele, só vai fazer ele odiá-lo cada vez mais. E o Guts tenta novamente arrancar ele da mão da casca pra matar, só que... Não, ela tenta relutar, mas ela não consegue, ele arranca o feto da mão dela. Só que quando isso acontece, o sol abre, os espíritos malignos começam a desaparecer. E como ele é um espírito maligno, ele desaparece junto. Exatamente. E nessa hora, assim, apesar da visão bem pessimista do Skull Knight sobre o que é esse ser, o que é esse feto, ele fala que é uma criança como qualquer outra, e que ela tenha um afeto pelos pais e que vai continuar buscando os pais. Então eles iriam ver novamente aquele feto. Só pra comentar, né, que a Gabi já falou, que o Skull Knight fala que aquele feto estava sendo gerado alguns meses. No guide fala com todas as letras que é filho do Guts com a casca mesmo. A gente recebeu da Panini o guidebook, o guia oficial de Berserk, inclusive muito obrigada Panini, e nesse guia tá explícito, literal, que o feto é filho da casca e do Guts. Sim. Literal. Não tem dúvida nenhuma. E é guia oficial, é feito pelo Miura, então pra quem fala que não, é do Griffith, eu tenho certeza, não. Isso não tem dúvida. Era um filho dos dois que foi alterado pelo coito não consensual do Griffith com a casca lá no eclipse. Ele tá rindo porque eu falei pra ele evitar falar a palavra estupro muitas vezes por causa de censuras do YouTube, tá? Não é porque a gente quer cercear ou diminuir o que aconteceu não, tá? Só pra ficar claro. É isso, no guia tá explícito de que, de alguma forma, o feto foi maculado e, pelo que a gente tá percebendo, algo ali maligno ou algo da natureza maligna do Fento alterou aquele ser que tava ali crescendo dentro da casca. Se foi de propósito ou não, a gente não sabe. Há alguns detalhes que a gente tem no guia também e que a gente pode perceber ao longo da história. Esse feto, ele vive próximo ao mundo dos mortos, mas ele eventualmente aparece sim no mundo real. A gente vê algumas aparições dele. Assim como esses seres malignos, dá pra entender que ele não tem passagem livre o tempo todo. Ele aparece em momentos bem específicos do mangá. Inclusive a gente vê muitas das aparições dele pra ajudar a casca, pra avisar o Guts de algo que a casca tá passando. E o Guts, sempre que ele aparece, o Guts fica ali com muita raiva, não gosta, mas muitas vezes ele foi útil. E é aquela dúvida que a gente sempre pensa, se ele é um ser maligno, por que
tantas vezes a gente viu ele ajudando, tantas vezes a gente viu... É por causa dessa questão de que são os pais e aí ele ajuda mesmo, porque pai, eles ajudam? Segundo o Skull Knight disse, é pelo instinto que ele tem. Principalmente a Casca, né, que ele salva ela várias vezes, ajuda, avisa o Guts. É mais ela do que o Guts, né? Mas eu acho que ela precisava também mais de ajuda que ele, Sim, né? com certeza. Ela tava mais frágil, numa posição mais frágil. Mas aí, eu fico com muita dúvida, e quando a gente for falar da Criança da Lua, eu continuo com essa dúvida, em relação, assim, o que de maligno existe nele? Ele vai ser sempre um ser maligno ou ele apenas tem algo que o forma, que é do mal? Porque assim, a gente vê, por exemplo, quando ele salva a Casca várias vezes, que ele tem alguma presença e uma potência que intimida os seres. Tanto é que ela não foi atacada, mesmo tendo estigma, Sim. no momento do aborto. E tanto é que várias vezes ele conseguiu repelir uma quantidade enorme ali. Eu acho que assim, na história não mostra hora nenhuma nada de ruim, de maligno ou algo que ele tem ligação com esse universo ruim, né? Com essa parte ruim. Mas o feto foi, de alguma forma, como é que eu posso dizer? Qual que é o contrário de purificado? Amaldiçoado? Amaldiçoado, tipo isso. O feto foi amaldiçoado por um dos grandes demônios, ou um dos grandes anjos, né? Da mão de Deus. Então, assim, não foi qualquer um, foi uma coisa bem forte. Então. Mas a última vez que a gente vê o feto mesmo é na aparição dele lá na Torre da Condenação, durante o Arco do Mosgos, que a Casca tá presa, que aí, de repente, começa a ter lá toda uma invasão de demônios e ela começa a entrar em perigo, e ele, pra salvar ela... Inclusive no Gás dá a entender que ele fez um esforço tão grande pra conseguir salvar ela naquele momento, salvar a mãe dele naquele momento, que ele fica ali na beira da morte. Ele quase morreu, Tanto que o apóstolo, em forma de ovo, né? O ovo de um mundo perfeito, Isso. na tradução oficial. Ele acha que é só o corpo. Quando ele acha o feto, ele acha que é só o corpo que já está morto. Olha, coitado, uma pessoa que sofreu como eu essa aparência horrorosa, não sei o quê. Que foi rejeitado pelo mundo, ele comenta também. E aí ele acaba sendo um dos receptáculos, na verdade, o hospedeiro, o corpo que foi utilizado pro renascimento do Griffith, que de novo a gente se aprofunda melhor em um outro momento que é mais complexo. Mas assim, a partir disso, muita gente entende que então ele sumiu. Muita gente acha, isso eu posso dizer assim porque eu acompanho, eu vejo fandom comentando, comentário de vocês aqui no vídeo, muita gente fala, não, acabou. Alice foi o corpo... Não existe mais. Não existe mais. E nasceu o Griffith e é isso. Mas será que é isso mesmo? Será que acabou? Sumiu? Esse filho, esse feto, tudo isso aconteceu, Miura criou pra ter uma existência e um propósito só até aquele ponto? Tem um momento muito interessante que mostra que, independente do que você pense, esse feto dentro do Griffith, ele não tá exatamente morto, não tá exatamente apagado, porque lá a primeira vez que o Guts então encontra, de fato, cara a cara com o Griffith renascido, existe um momento interessante. E aí, então o Guts encontra lá o Griffith que tá ali no Cemitério das Espadas, na colina que estão as espadas representando o bando do Falcão, conversando com o Riquet, que não sabe de nada, não sabe o que aconteceu. E o Griffith fala que ele tá lá, o Guts pergunta, né, o que você tá fazendo aqui, aquele ódio todo subindo, e o Griffith fala que ele tá lá pra ver se nada abalaria o coração dele, ele foi lá pra encontrar o Guts. Tá reencontrando com a ex dele, pra ver se ele sente alguma coisa ainda, mais ou menos isso aí. Mais ou menos por aí, mas enfim, piadas à parte, de fato ele tinha um sentimento muito grande pelo Guts, muita gente de fato acha que é um pouco mais que amizade, isso não importa no caso. Amizade colorida. Pode ser que sim. Mas então ele foi lá pra olhar pro Guts cara a cara depois que ele voltou nesse corpo novo e ver se alguma coisa mudaria, se alguma coisa abalaria o coração dele. Aí ele fala, não, tá tudo ok, né, não me abalou em nada, não tô sentindo nada por você, Guts, tá confirmado. E aí quando o Guts tá lutando com o Zod lá no Cemitério das Espadas, o Griff sente uma palpitação mais forte no peito. Ele fala que ele sente o coração dele palpitar e que o sangue dele nesse momento já devia estar congelado para qualquer sentimento, né? E que talvez esse deveria ser o sentimento do feto que se tornou receptáculo dele e que se fundiu para que ele renascesse. Aí tem duas coisas. Pode ser que o Griffith realmente sinta alguma coisa pelo Guts e esteja atribuindo ao feto, ou, de fato, o feto ali dentro dele está interferindo no que ele sente. Eu não acredito que seja sentimento do Griff pelo seguinte. Quando a Casca chega, ela fica desesperada querendo chegar perto do Griff, de qualquer jeito. Quando ela chega lá com a Erika, o Guts brigando com o Zod, eles destroem a mina dos elfos e começam a desmoronar tudo. A Casca tá em perigo. A Casca tá em perigo, vai cair tudo em cima dela e o Griff sente uma outra palpitação. E ele salva ela. E aí... Mais rápido que o Guts, inclusive.
Sim. vamos dizer. E ela fica vislumbrada, querendo encostar nele, mas na minha opinião, não é porque ela viu o Griff e ela idolatra o Griff, nem nada disso. É porque ali tem a ligação com o filho dela, né? Isso eu também acredito mesmo. Esse ato inesperado dele do nada ir salvar ela rapidamente lá, e isso não foi dele, isso foi do feto, tanto que mostra a figura do feto. Ah, bom dizer também que a Casca sofreu muito a tentar encostar nele e o estigma dela, assim, Jorrando muito sangue, né? Por se aproximar do Griffith. Só que depois disso, o Griffith fala assim: ok, já deu, vambora. E quando ele vai embora, ele bota a mão no peito e ele lembra do feto. O que dá a entender de novo que ele sentiu alguma coisa e que ele tá de novo atribuindo ao feto. Que não é dele. Que aquilo ali não seria dele, que é estranho. Então a gente caminha pra mais um passo. O feto, de alguma forma, coexiste ali dentro daquele corpo. Ainda vive. Ele vive de alguma maneira. De O alguma sentimento maneira. dele... O sentimento tá lá. Exatamente. Tá lá junto com o Griff. E quem sabe uma teoria louca, até isso sirva mais pra frente pra atrapalhar lá na batalha final, que a gente nem sabe se vai existir, se o Miura vai estar vivo até lá, mas enfim. Vai, gente, essa Miura tem só uns 50 anos, tem muito tempo de vida. Enfim. Mas por que a gente fala então nesse mesmo vídeo de Moonlight Child, de criança da lua, de criança do cabelo preto? Porque essa criança aparece depois, na jornada deles, na praia, em uma noite de lua cheia. E é bom e interessante a gente falar que a Shirk já comentou que a Flora, professora dela, que ensinou tudo pra ela, falou que noites de lua cheia são momentos em que há muita energia espiritual e magia num nível alto. Então é um momento propício para que coisas do astral, coisas mágicas, coisas sobrenaturais apareçam. E o oceano, que liga muitos lugares, que é belo, gentil, apavorante, que conecta muitos corações ao mesmo tempo, também carrega uma potência espiritual muito grande. Então, juntando isso tudo, é uma energia, uma corrente de energia espiritual, assim, gigantesca, né? Então, não é com certeza por acaso que essa criança apareça exatamente neste ponto. Uma noite de lua cheia, quando tá no topo, né, da magia, junto ali na beira do mar. Então é tudo junto pra que isso aconteça. Será, então, que precisa de muita energia espiritual, de muita força e magia, um momento muito específico pra aparecer, né? Não pode aparecer em qualquer momento? Eu acredito que sim. A Casca, assim que ela vê essa criança, ela vai lá e abraça. A Casca irracional, a Casca que precisa de ajuda pra tomar banho, pra comer, pra se proteger, ela vai e instintivamente cuida, igual uma mãe. Sim. Por quê? Porque ela viu uma criança e achou que a criança era um filhinho? Não acredito não, até porque eles viajaram por vários lugares. Lá mesmo em Albion, tinha muita criança lá e ela não se importava, né? Não, e foi uma coisa muito instintiva, sim, assim sim. que ela viu, ela foi Já atrás. foi do nada, assim, de imediato. E foi lá e protegeu do frio, sabe? Cobriu a criança. E a criança tava ali. também tinha um apego com ela, né? Fica assim, explícito que tinha um apego muito grande com ela também. A gente sabe que a Shirk tem uma outra teoria, mas daqui a pouco a gente chega nessa comentário e pensamento dela e a gente fala sobre isso. Vamos primeiro continuar a história. Quando essa criança surge, o Guts fica intrigado mais de uma vez. Nessa primeira aparição, o Guts pensa no feto quando olha pra criança, principalmente vendo a Casca com a criança. Sim, a ligação dos dois ali. Mais de uma vez, a criança não para de olhar pro Guts, só que no começo é meio que assim. Meio que, ela olha assim e faz assim. Meio que receosa, meio que com medo, assim, mas também... Fica claro que a criança quer se aproximar do Guts. Sim, Tanto é que logo em seguida perde a cerimônia e vai pra cima. A Casca fica desesperada porque ela tem medo ali do Guts, mas a criança E ela vai pra cima também, né? Ela vai pra cima do Guts e meio que aparece uma cena, assim, de uma família feliz. Tem um né? quadro deles três juntos. Deles. Então a gente vai mostrar aqui na edição depois essa imagem, mas assim, fica muito... Miura brincando com a nossa cabeça. Família feliz, Dá a entender que ali são os três, o pai, a mãe e o filho naquele quadro ali, mas pode ser o Miura sacaneando com a gente, então... Eu nunca vou dizer que é assim, a gente acredita nisso, e eu vou dizer que, de novo, nós dois estamos contando tudo, você tira suas conclusões, mas nós dois acreditamos. Porque aqui nisso. a gente tá falando na história e dando a nossa opinião também, mas pode ser que não seja, né? A gente tem aqui os fatos e a nossa opinião é que ele tá direcionando pra isso, mas pode ser que no final não seja. É interessante dizer também que, por exemplo, naquele momento que eles são atacados lá por aquelas criaturas demoníacas em forma de crocodilo, jacaré, não sei, as criaturas tentam entrar na casa que eles estão e a criança olha e a criatura volta. Só de olhar, né? Só de olhar. Dá pra ver que é bem poderosa a criança. Algum poder ali ela tem e, de novo, lembra ali um pouquinho do poder que a gente via, talvez potencializado, do feto. Até por conta de ser lua cheia, de estar perto do mar e tal. Então, os poderes dele
se for o feto realmente, os poderes dele podem estar bem ampliados, né? E será que talvez, se for o feto também, a questão do renascimento com o Griffith também não tenha modificado alguma coisa? Pode ser. E nesse mesmo momento, é a primeira vez que a gente vê ali, quando o Guts tá embebido de toda a raiva, a questão ali da Berserk Armor fora de si, a gente vê o Guts entrando em contato com uma figura em forma de criança e muita luz, uma criança em forma de luz, dentro ali da Berserker Armor, e ele entra em contato com essa luz que o ajuda a voltar a si, que o ajuda a enxergar a luz na superfície da água e ver ali a Shirk e conseguir sair daquilo. E o Guts, mais uma vez, nesse momento, eu não sei se nesse momento já, mas depois, quando ele encontra com essa luz, ele faz assimilação de novo com a criança. Sim. Ele pensa, acho que de alguma forma ele sente, ele que entrou em contato com essa luz, ele acha que aquela criança que eles encontraram é também essa luz que o ajudou. Até porque depois, na Ilha de Isma, quando o Guts tá lutando com o Deus do Mar. Tá lutando com o Deus do Mar. Essa luz, de novo, novamente guia ele, porque ele fica preso dentro do Deus do Mar, morto, né? Mais de uma vez, ela ajuda antes, depois ela ajuda nesse momento. Depois ajuda depois. E depois, quando o Guts consegue, se eu não me engano, quando ele consegue sair, mas tem uma hora que aparece o garoto olhando de longe, assim, olhando, observando, como se ele tivesse ajudado e tá vendo aquela cena toda. Durante toda a luta, nos momentos que ele ajuda e nesse momento que ele ajuda a fugir, tá todo o caos no barco que ele tá também com a casca, com toda a galera, e ele tá sempre olhando pra direção do Guts. Ele tá sempre olhando pra direção que o Guts tava lutando. Como se ele estivesse prestando atenção. Tá todo mundo no caos, eles estão também lutando, várias coisas acontecendo. Ele tá vendo o que tá acontecendo lá longe. E ele tá lá, e a luz ajuda, essa criatura ajuda de novo, o Guts sente como se fosse essa criança. Ele inclusive tem um pensamento assim, nossa, que essa luz parece uma criança meio que brincando, assim, sabe? Um clima de criança juvenil. Que aquela luz é a criança dos cabelos pretos, isso aí eu não tenho dúvida. Isso então, eu também acho. É que não sei, mas a gente não pode afirmar 100%, porque nem no guide tá, mas assim, pra mim também é bem claro. E quando essa criança tá lá na lua, ela tá na frente da lua cheia, ela some do mar, né, ela some lá de onde ela tava com a casca, até a casca fica desolada, porque a criança sumiu de novo. Sim. E lembrando que, de novo, é uma aparição na lua cheia, e ele perto do mar, novamente, a segunda aparição que a criança tem. E ela... Lá no meio do mar, na verdade. Exatamente, tá bem assim, no meio do oceano. E aí ela some, e depois a gente vê ela observando o Guts lá em frente à lua e sumindo por uns caminhos que eu não sei, mas fica parecendo que é o fluxo do tempo, a questão ali da árvore da transformação mundial, que abriu caminhos como esse. Que abriu vários caminhos, Então fica mais ou menos. Mas pra onde ela foi? Por quê? Essa criança é de fato filho ali do Guts? Aí a gente pensa, a Shirk pensou, primeiro, ela sentiu um ódio, um poder estranho dessa criança, embora não tivesse sentido hostilidade em nenhum momento. Não ódio, ódio. Tá? Ódio, poder, energia, uma energia. Mas ela achou em algum momento, ela concluiu na segunda aparição, de que podia ser ou um emissário da Ilha dos Elfos, ou o próprio Rei dos Elfos ali, que se transformou pra observar. Não tá óbvio, não tá oficial. No guia, ele fala, a Shirk achou que era isso. Será mesmo? Tá bem assim. Não tem confirmação. Lembrando que a Shirk não sabe a história do feto, ela não sabe toda a história do Guts, da casca e desse feto, ela não sabe tudo pra poder ter um contexto e dizer que é aquilo ou não. Ela descobre várias coisas depois, nos últimos capítulos que saíram, né? Por vivenciar o que a casca viveu. Exatamente, mas naquele momento ali ela não sabe nada. Então assim, a gente não pode dizer que a Shirk com certeza sabe, ela fez uma especulação com base no que ela conhece, mas ela em nenhum momento falou com o Rei dos Elfos, ninguém disse isso, ninguém afirmou e a gente nunca mais viu a criança a partir de então. Então tem muita gente que fala, não, já confirmou. Não confirmou. Se fosse confirmado, como confirmou que o feto é do Guts, estaria no guia. Não tá confirmado, mas tudo bem, não vamos tirar essa possibilidade. A gente aqui não tem nenhuma sabedoria. Eu particularmente não acredito, também mas... Não. Eu acho que não, pela ligação que existia, principalmente da casca com a criança, porque é a casca totalmente racional, que de repente tem esse instinto materno que ela já tinha com o feto. Sim. E, de novo, se for, vamos partir do pressuposto aqui que a gente tá acertando de que essa criança é o feto. Por quê? Como é que ela se desliga do Griffith? Eu já vi 3 possibilidades na internet, vou te falar, a gente não conversou sobre isso antes do vídeo, eu vi 3. Uma, que é a possibilidade que eu acho que a gente acredita, que é uma representação astral. Sim, né? Ele não tem mais corpo, é uma representação astral, totalmente astral. Que consegue, de alguma forma, se ter essa dependência em momentos de muita magia. Em momentos que a magia tá lá no ápice, ele consegue ter essa independência e transitar ali pra estar perto deles, mas assim... utilizando esses caminhos que a gente viu. Exatamente. A segunda possibilidade que eu vi é que tem gente que acha que o Griffith se transforma na criança em momentos de lua cheia, o que eu não acredito. Assim, eu não tenho certeza, mas eu acho que inclusive a gente já viu o Griffith em momentos de lua cheia, não tenho certeza, pós-renascimento, não tenho certeza. Mas de qualquer forma, mesmo que não fosse o caso, eu não acredito. E a terceira possibilidade é que fosse
um elemento corpóreo mesmo, que tivesse conseguido se desligar do Griffith 100%. O que eu também não acredito por causa da cena que a gente já viu do Griffith sentindo coisas Sim. que o feto sente. Eu acredito que o corpo do feto tá lá. Só que ele conseguiu de alguma forma ter poder suficiente pra se desligar nesses momentos aí. E aí ele aparece como um ser astral, né? O Griffith teria consciência disso? Saberia disso? Aparentemente não. Né? Porque senão, sei lá, será que ele não interferiria? Senão acho que ele faria algo, não sei. Não sei. O que entra de novo na questão. Se for o caso desse ser o feto, esse ser o filho da casca do Guts, quanto poder ele não ganhou também com esse renascimento? Sim, com esse renascimento ele pode ter ficado mais forte, ele demonstra ter uma força espiritual muito alta, ele pode ter aumentado com o renascimento e tal, ele ainda aparece só em momentos específicos de lua cheia e perto do oceano, então onde a magia tá lá em cima, então o poder dele, digamos que amplia muito. E assim, a primeira vez que aparece o feto, ele é minúsculo, muito pequeno. E durante a história, quando vai aparecendo, ele já vai tomando uma forma diferente, que vai ficando maiorzinho, o feto vai ficar, aquele feto deformado vai ficando maior, tal. E assim, o tempo vai passando. Então, se a gente for ver desde quando ele nasceu até ali, faz sentido. Faz sentido que a criança cresceu, entendeu? Mesmo que lá na forma dele astral e tal, pra mim faz sentido que a criança está maior. Sim. Pode ser que não, pode ser que eu esteja falando abobrinha, mas é o que eu acredito, sabe? Assim, é mais uma dica, pra mim, na minha opinião, é mais uma dica ali de que é a criança e a criança tá crescendo, entendeu? Tá passando tempo. E é muito interessante a gente pensar nisso tudo, porque, independente da criança da Lua, pra mim é muito óbvio que existe uma questão do filho do Guts da casca dentro do Griffith. Sim. E como é que isso existe, como é que isso pode ser e significar se o Griffith é o inimigo do Guts, se uma casca renascida agora pode querer talvez encontrar esse filho que tá de alguma forma dentro ou junto com o Griffith que fez o que fez, que foi a causa inclusive dela não ter ali o filho dela normal no colo dela. Então, que droga, sabe? Foi uma... Também não sabemos se o Griffith fez de propósito ou não, se fez ele é pior ainda. Ele ter usado o corpo do filho de propósito? Não, de ter alterado o bebê de propósito. Ah, tá. Pode ser que sim. Não sei. Não sei também. Eu sinceramente não tenho uma opinião formada a respeito também ainda. Também não. E eu não acho ruim se essa criança for o feto. Eu acho que pode ser ali, de novo, uma carta, uma coisa, um elemento do final que pode representar algo muito diferente. Eu acho que vai ser algo que possa ser até melhor explorado se for o feto do que se for realmente lá, igual a Shirk falou. Um emissário e acabou. Tava só olhando vocês. Que graça, É uma coisa assim, foi uma coisa muito curiosa que deixa muita gente teorizando, assim como a gente tá fazendo, e que simplesmente vai acabar. E ele botou no guide como teoria. Por que ele manteve como teoria? Porque ele ficou tipo, será que é isso? Será que não é? Então, ainda tem alguma coisa pra acontecer. Ele pode aproveitar pra tomar vários rumos nesse caminho. E assim, pode ser que essa criança não seja 100% boa também. Como a gente não sabia se o feto era 100% bom. Ela aparece como um espírito, a gente tava conversando, ele chamou como se fosse um espírito de luz. Mas, e se tiver alguma coisa diferente? Um lado ali, não sei. Essa é a questão, a gente não sabe como seria esse filho, o que ele teria, pra além de querer salvar pai e mãe. Porque assim, Skull Knight fala com todas as letras que o feto era um espírito maligno, tanto que ele some... Tanto que ele some quando aparece o sol, assim como os outros espíritos malignos que estão ali no lugar. Só que quando ele aparece pro Guts, pra ajudar o Guts lá, que tá fora de controle por causa da Berserker Armor, ele aparece como um espírito de luz. Então, a gente pode pensar, ele deixou de ser um espírito maligno no momento que ele se fundiu com o Griff. Como ele tá só na forma astral dele, é uma forma diferente, né? E aí, como ele tem boas intenções, enfim. Só uma coisa que eu acabei de pensar que eu não tinha pensado antes. Se for o caso, olha que interessante, o feto ajudava a casca. A criança ajudou o Guts. Quase 100% das vezes ela existiu pra ajudar o Guts. Que a gente tava conversando que o feto, ele ajudava muito a casca, a criança, ela foi muito importante pro Guts. Sim, com certeza. É interessante. Então, a gente poderia ficar aqui milhões de horas como a gente tá, esse vídeo, sempre. Pega o vídeo de Berserk, multiplica por 4. É o tempo que ele teve. Ele não quer acabar. Não, deixa eu só fazer mais um comentário. Vamos pensar aqui, agora que você falou de ajudar o Guts. Pensa só, eles estão ali no barco com aquela batalha toda acontecendo, todo mundo lá se matando pra defender e daqueles monstros e tal, enquanto o Guts tá dentro do Deus do Mar. E a criança que podia ali tá focada totalmente ali, até pra proteger a casca, ele tá focado lá no Guts. Entendeu? Então, assim, mais uma dica aí. Não sei, a gente... Que pode ser ou pode não ser, enfim. A gente, de novo, juntou aqui vários fatos e coisas. O que a gente falou que, assim, aconteceu assim, essa... É porque tá no guide. Inclusive, acabei de sortear no Instagram. Se você quiser participar de sorteios como esse, me segue lá no Instagram. Inclusive, se
você ainda não segue o canal dessa pessoa aqui, André Fenrir, no YouTube, por favor siga. Tem covers de animes, tem cover de abertura de Berserk, inclusive. Então vai lá, ele tá tímido porque a pessoa não tá acostumada a ter sua exposição do canal. Mas vai lá, segue ele, começa a se inscrever, curte os vídeos, comenta. E se quiser seguir ele no Instagram também, vai aparecer aqui embaixo, André Fenrir. Siga a gente no Instagram. Acabei mesmo de criar um canal no Twitch, que não tem nada ainda no momento que estou gravando, mas você já segue lá, Gabi Xavier, igual todas as minhas redes. E deixa aqui embaixo o seu comentário sobre o que você acha disso tudo, o que você acha de feto, Acho que o feto a gente tem, na verdade, bem fechadinho as coisas sobre feto em si. Mas o que você acha da relação dele com a criança, dele com o renascimento, dele com o Casca e Guts, da criança, se ela é mesmo o que a gente acha que ela é, e se ela for, o que pode ter daí pra frente. E vamos especular, vamos fazer testão, deixa aqui sugestões de novos vídeos de Berserk que você queira assistir aqui no canal. Vamos aí deixar comentários para que André volte, porque é muito difícil eu conseguir discussões com essa pessoa, porque ela fica enrolando pra gravar. E eu gosto de vídeo de Berserk assim, que a gente consiga discutir, porque dialogar, daí... né? Porque acho que é isso, ninguém tem nada fechado, então essas discussões... E assim, várias coisas a gente não meio que conversa e decide o que a gente vai falar, a gente vem aqui debater, né? O que eu penso e o que ela pensa. A gente conversa um pouquinho antes sobre como vai ser e tal. Ordem. Como vai ser a ordem das coisas, enfim. Mas, igual, ela pesquisou 3 teorias na internet que eu não fazia nem ideia. Não sabia de nenhuma delas, né? Surpresa. Então é meio que quase 100% espontâneo aqui, né? Tirando a parte que a gente já sabe qual vai ser a ordem, Então, ajuda a gente aí pra continuar fazendo vídeos como esse. Eu gosto muito do comentário de vocês aqui, nesses vídeos de Berserk. Os comentários de Berserk são os melhores, com certeza. Com certeza, A galera então... faz uns textões muito maneiros. Muito bom, adoro textão, deixa textão. Curte aí o vídeo, então, se você ainda não curtiu, se inscreve no canal caso você não seja inscrito, no meu e no do André também. E a gente se vê em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau!